Hoje nós vamos falar sobre um caso que chegou lá no STF, que gerou bastante polêmica nas redes sociais nessa semana, porque viralizou um trecho de um debate entre o ministro Flávio Dino e o ministro André Mendonça, que o ministro André Mendonça estava falando que chamar alguém de ladrão não é necessariamente um crime, pode ser uma opinião. E o ministro Flávio Dino estava defendendo que para ele era uma ofensa muito grave. E a gente vai entender então como esse caso chegou no STF, mas só para você relembrar de que código que eu tô falando, vamos assistir esse vídeo rapidinho. Sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... A gente vai ver, a gente vai reagir hoje ao julgamento, a essa sessão de julgamento inteira sobre essa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 338, e a gente vai então ver essa parte e todo o resto do debate que teve sobre esse tema. E antes da gente começar a reagir então a essa sessão de julgamento, vamos entender como que o caso chegou no STF. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Então, basicamente, esse caso chegou lá no STF por meio de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. O Partido Progressista, ele entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade visando declarar a inconstitucionalidade do artigo 141, inciso 2, do Código Penal, que fala, basicamente, que para os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a gente vai ver especificamente cada um, o crime, a pena, seria maior se esses crimes fossem cometidos contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF. Então, é o que fala o artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, e aí esse inciso 2 que eu já li. Então, o Partido Progressista, ele ajuizou essa ação declaratória de inconstitucionalidade, que ela foi recebida como arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque o Código Penal ele é anterior à Constituição de 88, e tendo o Supremo Tribunal Federal já assentado em sua jurisprudência o não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para a discussão de direito pré-constitucional. Então, como o STF entendeu que não caberia a ação declaratória de inconstitucionalidade nessa hipótese, ele falou que receberia a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora vamos ver especificamente quais são esses crimes contra a honra. Inclusive, a gente tem muita discussão academicamente, na mídia também, hoje em dia, principalmente, que está se discutindo muito questão de liberdade de expressão. A gente tem a discussão se crimes contra a honra deveriam realmente ser crimes, né, que as pessoas vão ser punidas de acordo com o Código Penal, ou se deveria só ser na esfera civil para as pessoas serem indenizadas. Então, a gente tem essa discussão, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião com relação a isso. Mas, basicamente, a gente tem a calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, então você está imputando um crime de forma falsa em face de alguma pessoa. A gente tem difamação, que é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, e eu não atuo na área de direito penal, mas pelo que eu entendo, não necessariamente precisa ser um fato mentiroso, pode ser pode ser um fato real, mas se você fizer isso com o objetivo de difamar, aí você entra no crime de difamação. E tem a injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E aí, inclusive, nesse caso, aí é só uma questão da pessoa se sentir eventualmente ofendida na sua subjetividade. E aí, eu acho que a injúria é o mais subjetivo de todos, é o que mais abre margem para a interpretação que fica muito aberta, né? Então, acho que a injúria dos três, acho que o mais grave mesmo é a calúnia, né? Os outros dois, acho que a gente tem bastante margem para discussão acerca se deveria ser crime ou não. Enfim, então vamos ver agora
O que o STF começou a debater, então, acerca de se esses crimes, que são já considerados crimes, né, crimes contra a honra, se eles precisariam ter uma pena maior pelo fato deles serem cometidos contra agentes públicos. É basicamente isso que o artigo 141, inciso 2, está falando, que a pena para esses crimes contra a honra precisa ser maior se forem praticadas contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF. O inciso 1 também fala contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Eu não sei por que eventualmente não abrangeu também esse inciso 1, essa ADPF, essa ADI que foi recebida como ADPF. Então, eu estou assistindo pela primeira vez, vamos reagir juntos a esse debate no STF. Eu vou colocar aqui na velocidade 1.5 para não ficar muito longo o vídeo e eventualmente se em algum momento ficar repetitivo depois eu corto, tá? Mas a princípio a gente vai ver tudo junto e eu vou estar reagindo com você pela primeira vez, porque até então eu só tinha visto aquele corte que acho que quase todo mundo já também viu. Então vamos lá. Do progressista, em que se questiona a recepção pela Constituição de 1988 do inciso 2 do artigo 141 do Código Penal, na parte em que prevê o aumento de 1/3 da pena nos crimes contra a honra quando cometidos contra funcionário público em razão de suas funções. Portanto, é uma discussão que diz respeito a saber se é legítimo o tratamento diferenciado dado pelo Código Penal quando a ofensa se dirige ao funcionário público. Na verdade, até aí só resumindo. Norma legal, e um ponto muito importante. Não se discute, nesse caso, a validade constitucional desses tipos, mas apenas se há fundamento constitucional legítimo para agravar a pena unicamente em razão da função pública exercida pelo ofendido. Portanto, nós estamos discutindo se você vai ter uma agravante. Mas o agente público, uma vez ofendido, como qualquer pessoa que sofra um crime contra a honra, tem a possibilidade de representar e obter o procedimento penal contra o ofensor. Portanto, não se discute a constitucionalidade do tipo, e sim a constitucionalidade de um aumento ou de um agravamento da pena. Independentemente da solução, a honra de funcionários públicos não estará desprotegida, pois os crimes de calúnia, difamação e injúria permanecerão aplicáveis a todas as pessoas. E aqui eu faço no meu voto, que aqui estou abreviando, uma reflexão sobre o tema da liberdade de expressão, que tutela de maneira reforçada os comentários dirigidos a instituições públicas, autoridades e agentes estatais. Por isso, funcionários públicos devem tolerar um maior nível de exposição, escrutínio social e críticas, ainda que injustas. E acho que poucos agentes públicos saberão mais disso do que nós mesmos aqui no Supremo Tribunal Federal. Todavia, é importante preservar o... Então, ele fez esse resumo para deixar claro, olha, ninguém está discutindo nessa ação se existir esses tipos penais, que são esses crimes contra a honra, se esses tipos penais são constitucionais ou não, porque a gente até poderia ter esse debate. O que a gente está discutindo é se esses crimes precisam ter uma pena maior quando eles são cometidos contra agentes públicos. E eu já vou adiantar, num primeiro momento, sem ouvir muitos debates, eu não vejo motivo para os agentes públicos serem mais protegidos do que qualquer pessoa que não ocupa um cargo público. Pelo contrário, como o ministro Barroso disse, quando você exerce um cargo público, você está mais propenso a receber críticas, e às vezes críticas mais também acaloradas. Isso faz parte, isso é importante também, né? A gente precisa poder criticar agentes públicos quando não fazem um bom trabalho, quando, eventualmente, estão sendo investigados. A gente precisa ter essa possibilidade, como sociedade, de fazer críticas. E aí, por isso que eu falei também da questão da injúria, ser algo muito subjetivo, né? E acho que é aí que entrou aquela discussão entre o ministro André Mendonça e o ministro Flávio Dino. Será que chamar alguém de ladrão caracteriza injúria ou seria uma opinião, uma crítica? Enfim, vamos continuar vendo para ver, mas já quis adiantar um pouquinho da minha opinião, pelo menos a priori. Regular exercício das funções estatais. Nesse contexto, o agravamento da pena em crimes contra a honra apenas se justifica quando houver risco efetivo ao desempenho da função e desde que esse aumento seja proporcional, sem inibir a crítica política. E acrescento, o potencial concreto de criar embaraços à atuação institucional somente está presente na calúnia, pois esta envolve a imputação falsa e dolosa de crime a funcionário público, que, aliás, é uma das hipóteses em que nós temos excepcionada a própria imunidade parlamentar, quando há uma imputação de crime, imputação falsa de crime, porque a calúnia, como bem se sabe, admite a exceção da verdade. E, portanto, em nome do interesse da justiça, se a imputação for efetivamente comprovada ou comprovável, não haverá o crime.
Além disso, nessa hipótese da calúnia, os requisitos mais precisos e rigorosos para a criminalização reduzem o risco de silenciamento da crítica legítima. Já nos crimes de difamação e injúria, o aumento da pena pela condição de funcionário público da vítima é desproporcional. A imputação de fatos ou juízos de valor ofensivos não é apta a dificultar substancialmente o exercício da função pública, ao passo que a maior indeterminação dos elementos desses crimes eleva o potencial de restrição indevida à liberdade de expressão e ao debate democrático. E, portanto, não vejo muita razão para me alongar nessa discussão. Então, basicamente, o que o ministro Barroso entendeu, pelo que eu entendi, foi que para calúnia teria que ter o agravamento da pena sim, porque a calúnia, quando ela é imputada a um agente público, né, quando um agente público sofre calúnia, isso pode também colocar em risco a própria função dele, isso prejudica muito o próprio exercício da função dele, o que não acontece com a difamação e a injúria. Então, a difamação e a injúria não tem motivo para ter agravamento da pena, principalmente porque essas pessoas, agentes públicos, estão mais sujeitos à crítica e não podem, eventualmente, eu até entendo, né, que você aumentar a pena para esses crimes, se eles cometidos contra agentes públicos, pode fazer com que as pessoas fiquem com medo de falar, fiquem com medo de eventualmente manifestar uma crítica, porque ela corre o risco de ser interpretada como uma injúria ou como uma difamação. Então, até então, acho que estou plenamente de acordo, apesar de também não saber por que para calúnia também teria que ter uma pena maior. Por que tem que ser uma pena maior? Por que para uma pessoa comum a calúnia também... Por que não vai ser a mesma pena para todo mundo? Pessoas que não exercem cargos públicos e pessoas que exercem cargos públicos. Enfim, vamos continuar vendo o debate. Só deve incidir essa previsão do inciso 2 no caso de calúnia, porque no caso de calúnia, a imputação de um crime ao agente público provavelmente irá comprometer a integridade da sua própria atuação como agente público. De modo que eu estou propondo. Então, mas a justificativa é essa, que pode comprometer o próprio exercício da função, mas um crime de calúnia contra um advogado, por exemplo, ou contra qualquer outra pessoa, também pode colocar em risco o exercício da sua profissão. Então, se o argumento é esse, teria que ter um agravamento, não por ser um agente público, mas sempre que a calúnia tiver colocado em risco o exercício da profissão, o que eu não vejo motivo para ter um agravamento da pena. Isso pode fazer com que o dano moral decorrente da calúnia, da difamação, da injúria, seja maior, mas não o aumento da pena quando a gente está falando do crime penal, né, do tipo penal. Enfim. A postura metodológica de Vossa Excelência, que, além de presidir a sessão, foi o relator, farei apenas uma síntese, remarcando tão somente a divergência, até para permitir que todos os colegas possam se manifestar ainda na sessão de hoje. Em primeiro lugar, eu realço que, na emenda proposta por Vossa Excelência, está escrito, no item 5, funcionários públicos devem tolerar um maior nível de exposição, escrutínio social e críticas, ainda que injustas. Eu guardo integral concordância com esta frase, com um acréscimo, salvo quando essa exposição resultar na perpetração de crimes. A crítica, sim, não há dúvida, a condição de agentes públicos exige essa transparência, essa fiscalização, em razão do dever de prestar contas, de accountability, tudo que nós sabemos do ponto de vista constitucional. Mas nós temos uma zona de exclusão em face da tipificação discricionária que se insere no poder de conformação do legislador, que, obviamente, afasta essa ideia de que os funcionários públicos devem tolerar, de modo ilimitado, um maior nível de exposição. Devem tolerar, sim, desde que não haja a incidência nos tipos penais. A partir disso, eminente presidente, a indagação que Vossa Excelência formula, fruto da manifestação que inaugura a apresentação, no sentido de se haveria base constitucional para essa distinção, no caso para majorante. Na minha perspectiva, sim. Porque se nós disséssemos que não há base constitucional neste caso, nós teríamos que infirmar uma definição pátria de muitas décadas, no sentido de que existe um regime constitucional dos servidores públicos. Porque se o argumento se estende em demasia, nós teríamos até uma dificuldade da data de hoje. Porque o Congresso Nacional, recentemente, creio que na semana pretérita, aprovou um projeto agravando as penas quando do cometimento de homicídio em razão de pessoas, de magistrados, membros do Ministério Público, todos que exercem funções no sistema de justiça. A semelhança do que vigente para os agentes integrantes do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Isso está em vigor. Alguém poderia dizer, bom, mas a tutela é de outro bem jurídico. Não é a honra, é a vida. Mas a questão lógica, em nível de premissa, essa distinção pode ser feita pelo legislador
como foi feita nos crimes contra a honra e como foi reiterada pelo Congresso na semana passada em relação aos crimes contra a vida, na minha perspectiva, sim, na medida em que a opção do Constituinte brasileiro foi no sentido de haver um regime constitucional dos servidores públicos distinto dos demais trabalhadores. Pode-se, evidentemente, de lei diferente, debater se isso é correto ou não, mas os servidores públicos têm estabilidade. O conjunto dos trabalhadores não tem. Os servidores públicos têm irredutibilidade de remuneração, os servidores públicos têm regras atinentes a direitos que não se aplicam aos demais trabalhadores, de modo que a existência desse regime constitucional excepcional para os servidores legitima, sim, que o legislador constituinte derivado, o poder constituinte derivado, possa, no exercício da sua discricionariedade, assentado nessa noção. Mas o fato do legislador poder ter regras diferentes para servidores públicos, quando comparado com outras pessoas, não quer dizer que toda regra que for criada pelo legislador é constitucional. Que toda regra observa a constitucionalidade. Por que que uma pessoa que comete um crime contra um agente público de injúria, de difamação ou de calúnia precisa ter uma pena maior se ela cometer o mesmo crime contra mim, por exemplo? Por que que tem essa diferença específica nesse caso? Tem que ter uma justificativa, não só, é permitido. Não, tem que ter uma justificativa que fale. Tem um fundamento constitucional para isso. Vamos continuar. De que os servidores públicos são detentores de um regime diferenciado, aprovar ou não situações que aumentam a pena ou majorantes como esta que nós estamos a tratar. O mesmo se dá em relação ao regime previdenciário. O regime previdenciário dos servidores públicos é distinto do regime geral da Previdência Social. De modo, presidente, que, com todas as vênias a Vossa Excelência, considero que há, sim, suporte constitucional. E a terceira consideração, como disse, com a brevidade habitual com que procuro votar. Neste caso concreto, específico do crime contra a honra, nós não temos só um bem jurídico em jogo. Nós temos dois bens jurídicos em jogo. E essa é a razão da distinção. Vossa Excelência aludiu às situações do tempo presente. Quando há essa distinção, que Vossa Excelência propõe de modo muito inteligente, como de habitual, entre calúnia, difamação e injúria, imaginemos o que acontece com nós todos os dias. Em aviões, em praças, em aeroportos, em caixas de comentários, e-mail, aqui na porta do prédio do Supremo. Outro dia veio um cidadão aqui e se pôs a gritar, dizendo que é liberdade de expressão. Os ministros do Supremo são ladrões, corruptos, safados, devem morrer numa fogueira, etc., por grave, inclusive. Neste caso, há poucas semanas ou poucos meses. Neste caso, a calúnia? Não há calúnia. É injúria, não há imputação de fato específico. E a consequência é de que esta conduta, que não agride o ministro Fux enquanto pessoa física, e sim como agente público. Ele não está sendo xingado porque ele é Luiz Fux. Ele está sendo moralmente agredido porque ele é ministro do Supremo. E, finalmente, lembrei do ministro Fux por uma razão. Agrego um argumento de índole consequencialista, como é nosso dever. Se nós dissemos que não há esse agravante, essa majorante, em relação à pena, nós estamos dizendo o vale tudo, que já está mais ou menos institucionalizado, infelizmente, recebeu agora a nota de legitimação do próprio Supremo. Especificamente, agredindo a dignidade não do Luiz Fux, mas a dignidade do serviço público. Este é o ponto. A pessoa não veio aqui xingar o ministro Alexandre de Moraes. Eu entendi os argumentos, mas com todo respeito, eu acho que esses argumentos estão indo contrário ao que de fato está sendo julgado, porque a questão é de ter um agravamento, uma pena maior para pessoas que cometem esses crimes contra a honra contra agentes públicos. E não se agentes públicos podem sofrer esses crimes e não receberem a devida indenização, se for o caso, e a pessoa não responder pelo crime. Mas se o fato de ser contra agente público demanda uma condenação, uma pena maior. Então, eu não encontrei ainda nos argumentos do ministro Flávio Dino, com todo respeito, justificativa para pena maior. Me parece que ele está defendendo a necessidade de ser crime, e isso não está em discussão, apesar da gente poder discutir isso também. Mas isso não está em discussão. Está em discussão se precisa ter uma pena maior. Então, não consegui identificar um argumento para justificar a pena maior. A pessoa aqui veio procurar coagir o livre funcionamento do Supremo. Assim como quando um cidadão vai e agride um funcionário num guichê, que é o desacato, mas depois perpetra, ato contínuo, algum crime contra a honra, não é porque é João, Pedro e Maria. É porque João, Pedro e Maria representam, naquele momento, um serviço público do Detran. Ou é um médico de um hospital público. Então, eu creio, presidente, em conclusão, que nós temos aqui uma técnica largamente utilizada no direito penal.
largamente utilizada no direito penal e que, independentemente do resultado desse julgamento, vai continuar, a meu ver, de modo incoerente, vigente em relação aos crimes contra a vida, como mencionei. O fato de existir dois bens jurídicos, ou seja, a honra objetiva ou subjetiva do cidadão e, ao mesmo tempo, a honra e a dignidade do serviço público, a meu ver, justifica a opção legislativa amparada no fato de constitucionalmente. Agora eu entendi. Ele tá querendo dizer que precisa ter o agravamento porque tá ofendendo duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto a pessoa física, que acaba sendo atingida por ocupar aquele cargo, e o próprio cargo está sofrendo uma ofensa, como se fosse uma ofensa à honra da pessoa jurídica, entre aspas, tá? Mas acho que eu entendi porque que ele tá falando que tem que ter esse agravamento. Mas aí eu acho que a gente poderia fazer um contraponto no sentido de... Bom, quando eu, pessoa física, sou ofendida... eu que tenho meu escritório de advocacia, o escritório de advocacia também está sendo atingido, como fala? Como uma consequência. Então, eu que tenho também, que atuo num outro lugar, que tenho minha profissão, a minha profissão também acaba sendo atingida quando eu, pessoa física, sou ofendida. Ou o contrário, quando eu sou ofendida por ser advogada num processo, por exemplo... Também a pessoa acaba me atingindo pessoalmente enquanto tá me ofendendo por eu ter sido advogada num caso que ela perdeu, por exemplo. Sei lá. Então, eu acho que... Continuo não achando que esse é um fundamento para justificar uma pena maior. Nós temos uma opção de aprovação de um regime constitucional específico de servidores públicos. O argumento da liberdade de expressão. Eu, a estas alturas, não posso dizer que tenho uma experiência jurídica tão profunda quanto a dos eminentes pares, uma vez que fiquei 18 anos em outro território. Mas, seguramente, nenhum de nós vai conseguir lembrar alguém cumprindo pena privativa de liberdade por ter cometido um crime contra a honra de um funcionário público. Um caso, dois, o ministro Fux foi magistrado tantos anos, pode lembrar de algum caso, mas são raríssimos. Então, do ponto de vista da empiria, não há essa coerção à liberdade de expressão, dizer que isto constrange a crítica. E este argumento acabou de ser debatido no julgamento imediatamente anterior. Se nós dissemos que a liberdade de expressão de um parlamentar não pode ser absoluta, sob pena de um regime de irresponsabilidade antirrepublicano, por idênticas razões, nós temos que dizer que a liberdade de expressão de quem resolve encontrar o ministro Zanin no aeroporto, o ministro Fux no restaurante, o ministro Barroso, o ministro André, todos os pares, e o agride, ela, obviamente, não pode ser vista como um valor jurídico absoluto. Não porque nós fiquemos melindrados. Não é um julgamento pessoal, é um julgamento em defesa da dignidade do regime constitucional de todo o serviço público, pelas quais, senhor presidente, novamente pedindo vênia, creio que nós não devemos, nesse momento, infirmar a opção legislativa, posto que não é inconstitucional, e acho o contrário, data vênia, que expungi-la, que seria uma atitude que não encontra, nesse instante, amparo na dogmática jurídica e nem é algo que derive de necessidades práticas e tampouco há sacrifício da liberdade de expressão, uma vez que o cidadão, a cidadã, a exemplo do que já acontece, vai continuar a formular justas críticas, das quais nós somos destinatários, posto que falíveis, mas sem invadir a seara dos crimes tipificados pelo legislador. É como voto, senhor presidente, no sentido da improcedência da ação. Obrigado, ministro Flávio Dino. Umas observações aqui como relator. O Código Penal é de 1940. E, portanto, a minha interpretação faz uma filtragem constitucional do Código Penal, à luz da Constituição e da dimensão que a liberdade de expressão adquiriu ao longo do tempo e especialmente na realidade brasileira. Lembrando que 1940 não era uma época especialmente acolhedora para a liberdade de expressão. Em segundo lugar, nós, na minha proposta, estamos mantendo a constitucionalidade do dispositivo. Nós apenas estamos dizendo que a reputação de um servidor público não é mais valiosa do que a de um cidadão comum. Porque, pela posição de Vossa Excelência, com todas as vênias, se alguém ofender uma técnica de enfermagem num hospital do SUS, vai ter uma pena maior do que se ofender uma técnica de enfermagem na rede DOR. Eu, pessoalmente, acho que essa é uma discriminação que não faz sentido. Portanto, no caso de calúnia, a imputação de um crime... Então, perfeito. Ele está falando, olha, se a gente entender assim, a gente está falando que a gente tem que proteger mais a honra de uma pessoa que exerce um cargo público do que uma outra pessoa que exerce o mesmo cargo na rede privada. Então, ele deu o exemplo da enfermeira. E por que isso? A gente estaria violando o princípio da igualdade, que a gente pode tratar os desiguais de forma desigual, a gente deve tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, Aristóteles, mas para a gente entender que tem que tratar de forma desigual, tem que ter um fundamento. Por que a gente tem que tratar de forma desigual para garantir uma igualdade material?
E não só podemos tratar de forma desigual sem justificativa. Então, tratar de forma desigual nesse caso, pelo que o ministro Barroso está defendendo, e até então eu concordo com ele, não tem motivo, porque aí sim a gente estaria violando diretamente o princípio da igualdade. Não tem por que a gente proteger a honra de um servidor público de uma forma mais incisiva do que de qualquer outra pessoa. E eu concordo plenamente. O debate está bem posto. Eu queria fazer uma reflexão à luz do que já foi dito. Em primeiro lugar, indagando numa pergunta retórica, se o legislador pode fazer uma distinção no direito penal quando se está diante de uma situação onde uma das partes envolvidas, como vítima ou como autor do crime, é o servidor público. E o Código Penal, quando o autor do crime é servidor público, faz essa distinção. E entendo de forma legítima. O que penso vai ao encontro, em conformidade, com todos os votos até aqui enunciados, porque mesmo Vossa Excelência reconhece a possibilidade de distinção em relação ao delito de calúnia. Por exemplo, no crime de tortura, há um aumento de pena se o crime é cometido por agente público, de organização criminosa, contra a ordem tributária e econômica, tráfico de drogas e crime de pedofilia, por exemplo. Em todas essas situações, se o autor do crime é agente, funcionário público, exerce uma função pública, há causas de aumento de pena. E por que isso? Porque se espera do servidor público um nível de decoro no qual a sociedade depositou uma confiança, há uma relação de confiança da sociedade que demanda por parte desse agente público um nível de comportamento marcado por probidade, por moralidade, dentre outros princípios e valores. Aí ele está trazendo como que o agente público, quando ele comete, ele é o autor de certos crimes, a pena para ele é maior do que para outras pessoas que cometerem esses mesmos crimes. E aí, eu acho que aí sim tem uma justificativa maior, porque o agente público, como ele falou, a sociedade depositou uma confiança nele. Então, certos crimes cometidos por agentes públicos, o dano causado, a gravidade, na verdade, é muito maior quando é por um agente público. Mas é diferente quando uma pessoa comum, que muitas vezes pode estar indignada, pode estar num momento de sofrimento ou, enfim, realmente manifestando um descontentamento, ela faz uma crítica que muitas vezes pode ser interpretada como ofensa, mas não necessariamente a pessoa estava com o objetivo de ofender aquele agente público na sua pessoa física ou a instituição, mas eventualmente a pessoa que está ocupando certo cargo público que ela está fazendo uma crítica. Enfim, então acho que para a pena ser maior para o agente público que comete certos crimes, realmente tem justificativa. O contrário da pessoa que comete um crime contra o agente público ter uma pena maior do que se ele tivesse cometido contra qualquer outra pessoa que não seja agente público, aí acho que estou indo no sentido de que não tem motivo. Concordando com o ministro Barroso, que fez a exceção da calúnia, que também não sei se teria motivo para também ter essa exceção, mas ainda estou pensando, né? Porque, como eu falei, estou reagindo pela primeira vez aqui e não tinha visto ainda o debate. Constitucionais. Então, há aqui algo que demanda do legislador um tratamento específico e diferenciado em relação ao servidor público por conta de valores constitucionais presentes. De outro lado, nós estamos tratando de uma situação onde o servidor público é a vítima. E eu estou de acordo com todos os votos até agora enunciados de que não há só um bem jurídico em jogo. Não se está simplesmente questionando a pessoa, servidor público, mas também a instituição, o serviço público como um todo. Há dois bens jurídicos aqui presentes. Em contrapartida, há do outro lado um valor jurídico fundamental, que é a liberdade de expressão e de opinião. Então, se nesse caso é verdade que há dois bens jurídicos em jogo, de outro lado, há um valor fundamental previsto desde o preâmbulo, passando pelo artigo 3º, artigo 5º, onde se fundamenta a liberdade de expressão e de opinião. Então, sopesando agora essas duas situações, eu entendo que a ponderação do legislador, ela vai além do necessário ao diferenciar as hipóteses de difamação e de injúria. Porque nos chamar a qualquer servidor de louco, de irresponsável, de incompetente, na minha visão, não há aqui algo específico que justifique eu impor a possibilidade de uma pena superior só por ser servidor público. Porque até aqui é o contrário. O que se espera do servidor público é estar sujeito a críticas.
mais ácidas, injustas, desproporcionais. Ou seja, não vejo como uma justificativa constitucionalmente válida, à luz da posição do servidor público, de ter que lidar mais ordinariamente com essas críticas, que justifique uma causa de aumento como está prevista no dispositivo impugnado, 141, inciso 2. Concordo, e eu acho que a gente tem que realmente pensar, né? Eu acho que é um debate profundo, não é simples. Se realmente crimes de injúria e de difamação deveriam existir contra agentes públicos, porque é isso que está sendo falado. Agente público está sujeito a isso, está sujeito a críticas mais incisivas. E será então que a existência desses crimes já não é uma forma de as pessoas se sentirem mais intimidadas a eventualmente se manifestarem? Eu não sei, tô jogando aqui, porque aqui a gente tá falando de ter uma pena ainda maior, o que eu discordo totalmente. Mas será que ter uma pena por você, às vezes, fazer uma crítica, hoje em dia com a internet, eu vejo tanta gente fazendo crítica e muito dura nas redes sociais, que eu fico pensando, todo mundo deve sofrer muito processo, né? Eu acho assim, eu não acho legal também. Eu já falei uma vez, eu analisei uma outra situação que também envolvia o ministro Flávio Dino com o Monark, e eu dei minha opinião, e eu falei, eu não concordo com quando as pessoas começam a, para defender um ponto de vista, partir para uma ofensa, para uma agressão verbal, assim, nesse sentido. Eu não acho que seria necessário. Quando a gente tem fundamento para demonstrar o equívoco de uma decisão, o equívoco de uma conduta, enfim, a gente tem argumentos, então a gente não precisa passar por uma ofensa pessoal. Quando a gente começa a falar da aparência física, do jeito de uma pessoa, enfim. Mas eu entendo que, dependendo da situação, a pessoa, ela tá indignada, e ela tá se manifestando, e ela, às vezes, tá falando hoje em dia com as redes sociais, num podcast, em algum ambiente, e ela se exalta, e depois, às vezes, sai e ela até se arrepende depois de ter falado uma certa palavra, e aí a pessoa tá sujeita a responder por um crime. Eu acho... Eu não sei, eu realmente acho que é um debate bem profundo e que vale a discussão. Acho um debate interessante. Agora, que não tem que ter aumento da pena, aí eu discordo totalmente. Se eu já estou trazendo esse debate de se devia existir pena criminalmente falando, aí com certeza eu discordo de ter uma pena maior. Do Código Penal, diverso daquilo que Vossa Excelência já considerou. Isso não permite uma parte? Pois não. Talvez eu acho que não há divergência. Ministro Cristiano Zanin. Respeito à crítica. Acho que uma coisa é a crítica, desde que ela não vire uma ofensa de natureza criminal. Eu acho que o problema é que separar a crítica da ofensa de natureza criminal, quando a gente está falando de injúria e difamação, é muito difícil. É muito difícil a gente separar essa linha. O que é ofensa e o que é uma ofensa que vai cair em crime. É muito difícil. Por isso, não há divergência nesse ponto, mas sim no momento em que a crítica passa a ficar caracterizada como um crime contra a honra. Então, é essa diferenciação que eu fiz no meu voto, imagino que o ministro Flávio Dino também tenha feito. Mas, ministro Zanin, a minha diferenciação é a imputação de um crime, e não o crime contra a honra. Porque, em rigor, se você disser que o prefeito é o mais incompetente, um cretino completo, isso é uma injúria. E eu não acho que isso seja um caso que mereça um agravamento de pena. Eu vou usar até uma expressão. Agora, se for a imputação de um crime, porque eu talvez pudesse fazer uma distinção, quando você diz que alguém é ladrão, está implícito um crime. Quando você diz que alguém é burro, não tem um crime, o que é o mais incompetente, o que é um ridículo. Portanto, eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime. Em pauta, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 338. Crime contra a honra de servidor público. Uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar você. Ela vai porque essa responder. tese da moral flexível... A narração cortou bem a parte que o ministro André Mendonça fala que ser ladrão, que chamar alguém de ladrão, pode ser uma opinião e não necessariamente está imputando um crime. Aí o ministro Flávio Dino responde. que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, O que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o o cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão, E ministro do Supremo pode? eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria ou por curioso desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser
ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro, uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito O ministro Fux impressionado. está à direita na Os ânimos exaltaram um pouco e o ministro André Mendonça estava falando, olha, chamar alguém de ladrão, acho que no Brasil, onde a gente tem esse tipo de crítica sendo feita a políticos o tempo todo, não pode ser caracterizado como uma imputação de um crime específico, e sim como uma opinião, como uma insatisfação, que as pessoas às vezes têm, e elas sentem, elas podem até sentir, né, isso, na sua subjetividade. E o ministro Flávio Dino falou, de forma alguma, para mim, se alguém me chamar de ladrão, eu não vou aceitar, para mim isso é uma ofensa gravíssima. E aí ele falou, não poder chamar um político no Brasil de ladrão. Aí o ministro Flávio Dino perguntou, e ministro do Supremo pode? E eu achei correta a forma que o ministro André Mendonça respondeu, que ele, como ministro do STF, não tem um lugar privilegiado do que qualquer outro servidor público. Então não é porque ele é ministro do STF que ele não pode sofrer as mesmas críticas que qualquer outro servidor público, por ser ministro do STF. Então o entendimento que for adotado para qualquer agente público tem que ser o mesmo que vai ser adotado para os ministros do STF também. Então, nesse sentido, com todo respeito, concordo com o que o ministro André Mendonça falou. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não é fazer... Não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, no primeiro momento fiquei muito seduzido com o seu O bloco. problema é o prefeito, não pode criticar o prefeito. Não, o que eu acho é o seguinte, é que o bem jurídico, na verdade, protegido é a administração pública. Na verdade, é a administração pública. Vamos supor, Isso aqui é... numa empresa privada... Na doutrina, O debate político não tem a ver com a administração. Mas essa é a opinião corrente. Continuo achando que o diferencial é a imputação ou não de crime. O resto é um juízo político. É bom, mas é como... Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador privado. Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta o seu serviço. Que vai ser sancionado criminalmente nas mesmas proporções do que um outro agente, uma outra pessoa que seja vítima. A grande questão... Sim, porque como eu falei, você também chamar uma pessoa de... Se alguém chamar uma pessoa que é dono de uma empresa de ladrão, também vai estar colocando em risco toda aquela empresa. E ainda pior, porque uma empresa privada, ela vai poder sofrer muito mais consequência e vir a fechar por conta de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria, do que a administração pública, que apesar de sofrer suas críticas, ela vai continuar atuando, porque ninguém vai fechar a administração pública. Então, eu realmente não acho que isso é motivo para falar que a honra de servidores públicos, já que estaria sendo defendida a honra da administração pública, tem que ser uma pena maior para quem comete esse tipo de crime contra servidor público do que quando a pessoa comete contra qualquer outra pessoa que não seja servidor público, porque essa pessoa também pode exercer uma função numa empresa que também vai sofrer as consequências disso, como eu tinha falado já anteriormente. A questão é que, é isso que eu volto a dizer, se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Então, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Com certeza, concordo plenamente. É porque nós aqui já estabelecemos várias vezes que a liberdade de expressão não é um valor absoluto. Sem dúvida. E nem eu estou defendendo isso, porque eu estou defendendo a responsabilização. Por isso eu fiz aquela parte inicial. Crimes imputados ao servidor público em razão de suas funções. Isso atinge ele e a administração pública, que deve observar todos aqueles princípios. Então, sob o palio da isonomia, não dá para nós fazermos digamos assim, sob o palio da isonomia que nós devemos fazer o discrime e não misturar. Tudo junto, misturado, pelo princípio de isonomia, acho que não dá. Bom, atribuo, e, portanto, o mesmo valor de honra nessas críticas, nas qualificações como difamação e injúria, tanto a um agente público como a uma pessoa que não exerce cargo público. É como voto, senhor presidente. Como eu falei, eu queria muito estar lá para ter trazido esse argumento, né? Bom, tudo bem, você pode falar que a partir do momento que você ofende um servidor público, você está ofendendo a administração pública, mas a partir do momento que você ofende uma pessoa física, você está ofendendo eventualmente também de tabela a empresa da qual ela é sócia. Então também tudo tem suas consequências. A gente não pode querer, a meu ver e com todo respeito, ficar indo de acordo com essas consequências de um crime que foi cometido contra uma pessoa específica. E independentemente dela ser agente público ou uma pessoa que não exerce cargo público, a pena tem que ser a mesma, então. Não tem que ser maior por ser agente público, porque aí as pessoas vão ficar
ainda mais receosas de falar, de fazer alguma crítica, vai falar assim, nossa, mas se eu fizer essa crítica ao agente público, além de eu poder responder por crime de difamação, injúria ou calúnia, eu ainda vou correr o risco de sofrer uma pena maior. Então isso acaba deixando as pessoas, se for pensar por um sentido educativo, vamos ser uma sociedade que trata das coisas com maior respeito, que consegue debater com maior qualidade, em vez de sair para ofensa pessoal. Lógico que por esse aspecto, legal, vamos educar a sociedade nesse sentido, vamos tentar fazer debates mais respeitosos, tudo mais. Mas também, assim, a insatisfação das pessoas também decorre de consequências da atuação de agentes públicos também, né? Então, enfim, acho que eu concordo plenamente com o ministro André Mendonça nas colocações dele. Presidente, eu gostaria de só... Ministro André, a vossa conclusão? É acompanhando o ministro Barroso. Acompanhando o eminente... Ou seja, no sentido de gerar o aumento da pena para a hipótese de calúnia, que requer... Só no caso de calúnia. Só no caso de calúnia. Isso. Cuja configuração requer mais do que um dolo genérico de imputação. Específico. Um dolo específico. Não é muito comum, na verdade, se xingarem enfermeiros, nem da rede privada, nem da rede pública. Mas é muito comum se xingar juiz, por exemplo, ou se xingar funcionário do executivo, o prefeito, o governador, presidente da República e assim por diante. Então, também a legislação... Mas o fato de acontecer com mais frequência possíveis crimes contra a honra contra agentes públicos faz com que a pena tenha que ser maior. Não vejo isso como também um fundamento com todo respeito. Até porque eu acho que a gente tem que entender, se é mais comum agentes públicos receberem críticas, ainda que essas críticas possam vir em forma de ofensa e possam caracterizar esses crimes contra a honra, mas se é mais comum, por quê? Será que é mais comum? Acho que existe um motivo. Acho que existe um histórico. Então, as pessoas não estão insatisfeitas por nada. Se a gente não tivesse motivo, né? Se as pessoas não tivessem motivos para ficarem insatisfeitas, não existiriam ofensas aleatórias. E aí acho que, inclusive, quando a gente está diante de uma situação que a ofensa vem realmente do nada, aí fica muito mais fácil de caracterizar um crime contra a honra e uma necessidade da pessoa ser condenada numa indenização, também por danos morais, enfim. Mas eu acho que a gente tem que entender, tem que fazer também uma análise do porquê é tão comum a gente ter esses possíveis crimes contra a honra contra agentes públicos. Se não é tão comum acontecer na vida privada, por que é tão comum acontecer na vida pública? Acho que existe uma razão, não só o fato de, evidentemente, as pessoas da vida pública estarem mais expostas e mais sujeitas, o que faz parte, mas também um histórico do que a gente tem no país. Teve e tem no país. É porque, como vimos, com algum engenho e arte, o sujeito consegue contornar a calúnia e ficar no plano da difamação, causando imenso dano à imagem pública da instituição e à imagem pública das pessoas atingidas. De modo que... Acho que essa questão de ferir a imagem da instituição, a gente também tem que pensar no sentido de que, se fosse uma pessoa que fizesse uma crítica ofensiva, que caísse numa difamação, numa calúnia, numa injúria, isso seria suficiente para manchar a imagem de uma instituição? Igual, né? Uma empresa privada tem uma reclamação no Reclame Aqui e só comentários positivos. Isso seria suficiente para manchar a imagem de uma empresa? Uma reclamação, não. Agora, quando a gente tem milhares, aí sim. Só que da mesma forma que a gente tem no Reclame Aqui milhares de reclamações contra uma empresa e aquilo muito provavelmente indica algum problema de funcionamento naquela empresa, de atendimento ao cliente, ao consumidor, aos funcionários, enfim. A partir do momento que a gente tem muitas críticas a uma instituição, a um agente público, talvez isso demonstre que, de fato, existe algum problema com relação àquela pessoa, ao funcionamento naquele momento, ou em algum julgamento específico a sociedade não concordou e se manifestou. Quando a gente está falando de um julgamento dos tribunais superiores, por exemplo, ou um político específico, sei lá, um prefeito, e ele é alvo de muitas críticas. Por quê? Será? Será que porque ele ficou envolvido em algum escândalo? Porque ele está respondendo efetivamente por algum crime judicialmente? Enfim, a gente tem que entender essas nuances. Eu acho que da mesma forma que uma empresa privada está sujeita, né, a ter a sua honra manchada, as instituições públicas também. E lógico que pode ter uma situação que uma pessoa faça tanto barulho que prejudique a imagem de uma empresa privada, mas eu acho que teria que ter muito mais, proporcionalmente falando, pessoas criticando a instituição pública para conseguir fazer esse estrago.
E a gente tem que entender também, bom, se a gente tem, da mesma forma que a gente tem muitas críticas a uma empresa privada, e a empresa privada, ela precisa pensar em melhorar, eventualmente, seu atendimento ao público, o serviço que ela presta, enfim, talvez também seja o caso de, diante de críticas, se pensar em como melhorar o funcionamento da administração pública. Sei lá, só, né? Porque assim, aí, tendo um ótimo funcionamento, vai existir motivo para crítica. E se existir uma crítica mais incisiva, ela vai ser isolada. E aí sim vai ficar muito mais fácil caracterizar como uma tentativa ou a prática de um crime de calúnia, injúria e difamação, do que quando tem um monte de gente reclamando e aí você pegar isso e eventualmente querer punir todas essas pessoas e ainda com uma pena maior por estarem fazendo críticas que acabam caindo numa ofensa por conta das pessoas estarem insatisfeitas. E gostaria de deixar claro aqui para aqueles que nos ouvem, que nós não estamos falando em liberdade de expressão, nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja a funcionários públicos eleitos, políticos, seja a funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro do plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos, contra parlamentares, contra juízes, contra membros do Ministério Público, contra delegados. Isso não é de forma alguma direito de manifestação, isso não é de forma alguma criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica, isso não é calúnia, isso é difamação porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica, as pessoas têm que saber o que criticar, até porque a impunidade em relação aos crimes contra a honra gera automaticamente a possibilidade das agressões. O criminoso se sente incentivado. E o legislador, e não é só em relação aos crimes contra a honra, o legislador tem uma lógica. O legislador apena e prevê as sanções ao apenar alguns crimes, o servidor público mais gravemente que o particular. Ou seja, o particular que desvia o dinheiro de uma empresa e o servidor público que desvia o dinheiro de uma empresa pública, ambos cometeram as mesmas elementares do tipo. Subtraíram coisa alheia móvel não pertencente a eles, no caso, dinheiro. Só que o servidor público tem uma pena maior. Por quê? Porque se visa com isso, ao apená-lo de forma maior, se visa a proteção institucional. Mas a conduta foi igual. O servidor público, por desviar de uma empresa pública R$100 mil, ele é mais ou menos criminoso que um particular que desviou da empresa privada R$100 mil? Veja, os dois desviaram R$100 mil. Mas se pretende a proteção da instituição. Da mesma forma, e o ministro Fux foi muito feliz no seu aparte, ao lembrar que o aumento de pena dos crimes contra a honra só ocorre quando o servidor público ele é ofendido na qualidade de servidor público. Se o servidor público está numa reunião de condomínio e é ofendido, aí não há um apenamento maior. Mas quando a ofensa, seja calúnia, difamação ou injúria, quando a ofensa se dá na qualidade de servidor público, da mesma forma que a legislação pune o servidor público mais duramente quando ele pratica determinados crimes, para proteger as instituições, aqui o legislador entende que deve punir aquele que ofende o servidor público na condição de servidor público, para também proteger as instituições. Então, presidente, eu peço todas as vendas a Vossa Excelência e eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Flávio Dino. Obrigado, ministro. Eu entendo essa necessidade da gente acabar com essa questão de criticar virar sempre ofensa. Eu discordo disso. Eu acho que realmente, se a gente começar a ter mais penas, tanto na esfera moral, quanto, enfim, com esses crimes contra a honra, para as pessoas começarem a debater com mais qualidade, né, e de forma mais respeitosa, eu acho que isso seria positivo. Mas eu ainda acho que injúria e difamação ainda é uma questão um pouco subjetiva demais para, principalmente, ter uma pena maior se for cometido em face de agente público, contra agente público. Porque, às vezes, a pessoa realmente acha que ela está fazendo uma crítica e aquilo pode, por conta da subjetividade da injúria, por exemplo, ser considerado um crime contra a honra. Então, não vejo motivo para ter uma pena maior. Ainda não vejo. Eu acho só o fato de, enfim, você começar a punir realmente as pessoas que, de fato, cometerem crimes contra a honra, a gente ter isso bem definido, qual que é a linha para dividir o que passa a ser crime e o que ainda está dentro de uma ofensa válida,
uma crítica válida, na verdade, mas só o fato de você punir, isso já vai impedir que as pessoas façam, não precisa ter uma pena maior. Porque eu não acho que a honra de um servidor público precisa ser mais protegida do que a honra de uma pessoa privada. Realmente não acho. Aí eu concordo plenamente com o voto do ministro Barroso e do ministro André Mendonça. Bom, então esse foi o debate, a gente reagiu aqui, depois disso foi suspenso o julgamento, então ainda não houve uma definição, a gente ainda vai ter próximos capítulos desse debate. E acho que a minha opinião com relação ao assunto em discussão, eu já falei bastante durante o vídeo e quero saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários se você pensa que a pena tem que ser maior para pessoas que cometem crimes contra a honra de agentes públicos, ou se você acha que a pena devia ser a mesma para quando a pessoa comete esse mesmo crime contra uma pessoa privada. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e deixa também seus comentários até com relação aos crimes contra a honra. Se você acha que calúnia, difamação e injúria deveriam ser crimes, ou se essas ofensas e imputação de crime a outra pessoa, né, porque a calúnia é o mais grave, provavelmente talvez esse seja o que mais deveria permanecer, porque ele é mais objetivo e mais fácil de a gente definir, mas se você acha que, eventualmente, esses crimes contra a honra não deveriam ser tipos penais e deveriam ser, eventualmente, objeto de indenização por meio de dano moral e, enfim, retratação pública. O que você acha sobre esses crimes e sobre o debate, realmente, que é a questão do aumento da pena para quando esses crimes contra a honra são cometidos contra agentes públicos. Quero ouvir sua opinião para a gente ter um debate, como sempre, muito respeitoso, que acho que é até o que esses crimes contra a honra buscariam evitar, mas a gente vê na internet, a gente tem tanta discussão bastante acalorada e que cai muito em ofensas pessoais, que se esse era o objetivo, acho que não está sendo atingido, e aí a gente tem que pensar do porquê isso também está acontecendo. Mas eu sempre prezo pelo debate respeitoso e até porque só com respeito a gente vai conseguir eventualmente convencer outra pessoa da nossa opinião. E não por meio de ofensas, que é muito fácil quando alguém discorda da gente, a gente partir para ofensa, porque acabam faltando argumentos. É muito mais difícil debater com argumentos do que com ofensas. Então eu prezo muito pelo debate com argumentos, com fundamentos, e não por ofensas pessoais. Mas eu acho que realmente é muito difícil a gente definir, separar o que é uma crítica mais incisiva de uma injúria, de uma difamação, principalmente. Acho que calúnia está mais bem definido. Mas enfim, deixa aqui suas opiniões, deixa aqui também sugestões, críticas, enfim. E espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada e até semana que vem.